Bom, pessoal, boa tarde. Tudo beleza? Nos encontramos de novo aqui em Semiologia. Boa tarde, professor. Pessoal, é o seguinte. Nosso módulo de Semiologia 2, ele foca bastante na parte de neuro, tá? Parte de semiologia da mama, inspeção e uma boa avaliação do aparelho locomotor, o clássico SOMA, né? Sistema osteomioarticular, beleza? E a gente entra em algumas patologias dentro dessas aulas, tá bom? Primeiro eu vou passar para vocês a parte teórica, né? O arroz com feijão, lá do nosso livro. E depois a gente entra na patologia em si. Beleza? Como que estão montadas nossas aulas? O nosso material, ele tá um material, eu não vou chamar resumido. Eu fiz de uma forma mais didática, porque como a teoria ainda vai ser no EAD, para ficar mais fácil de interpretar, para quando a gente chegar na prática a gente não comer tanta barriga. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem me interromper, tá bom? Pode mandar no zap depois. Sem problema. Beleza? As nossas práticas, eu só sei que ficou para quinta-feira de manhã. Eu não sei qual horário, porque vai dividir, porque é muito aluno para fazer prática. Ok? Nossas aulas terão duração de até 1 hora. É tempo suficiente, tá, gente? Pra gente conseguir desenrolar o cronograma. O cronograma de Semio 2 não é tão grande, não é tão extenso mesmo, tá? A gente que vai dar mais uma complementada nele, principalmente lá na parte de neuro. Ok? A parte de neuro tá bem pegada mesmo. Mas a parte de neuro lá pro final, pode ficar sossegado, tranquilo. Beleza? Para as práticas, quem tiver aqueles martelinhos de reflexo, tá? Quem tiver material de semiologia pode levar, beleza? Fique à vontade para usar seus materiais, ok? Vamos lá então. Hoje a gente começa. Deixa eu ver o chat aqui que tá pegando. Hoje a gente começa com a parte de semiologia da mama. Semiologia da mama é um módulo curto, tá? Mais ainda na aula que vem eu vou acrescentar os critérios de BIRADS, critérios utilizados dentro da parte de oncologia para a gente fazer uma categorização da parte oncológica, tá? Para ficar um negócio mais completo. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que se atentar. É mais um repasso aqui. Localização da mama feminina. Parede torácica anterior, tá? Normalmente ali entre a segunda e a sexta costela, né? Ou segundo e sexto arco costal, como vocês preferirem. Geralmente ela está situada entre a borda lateral do externo, tá? Bem na linha paraesternal, e até a linha médio axilar. Então, esse sítio é o sítio de inserção, tá? Dentro desse limite de inserção é o limite tolerável
a nossa avaliação, beleza? Na zona mamária, né? A zona proeminente, encontramos ali o complexo auréolo-peson, tá? Uma pequena porção da glândula mamária se estende bem na região, ó, superolateral, tá? Superolateral, ao longo da borda inferior do músculo peitoral maior, tá bom? Que é o que vai formar a cauda de Spencer, tá? Ou a cauda da mama, beleza? A cauda de Spencer, tá? Ou cauda da mama, ok? Esse lugar aqui, dizemos entre aspas, é um dos pontos onde são mais suscetíveis serem encontrados tumorações, nódulos, tá bom? Por quê? Devido a essa área de vias linfáticas, tá bom? É bem irrigado por vias linfáticas aqui, tá? Para localizar as lesões da mama, né, se divide em 4 quadrantes. Então, quando eu vou referir isso dentro de uma história clínica, dentro ali do exame físico, eu vou sempre dividir em 4 quadrantes, tá? Nos quadrantes superiores. Tá do lado do externo, tá? É superior interno. Tá do lado externo para lá, cauda de Spencer, tá bom? E quadrante superior externo. Beleza? E os quadrantes inferiores também. Beleza? O quadrante inferior interno, que está do lado perto do corpo do externo aqui, e o quadrante inferior externo. Então, sempre quando eu for catalogar algum tipo de lesão, a gente fala catalogar, a gente pensa só em caroço e nódulo. Não, qualquer tipo de lesão, ok? Lesão em quadrante inferior externo, quadrante inferior interno, beleza? Desde lesões como lesões inflamatórias, próprios nódulos, tá? Exantemas, ferimentos de caráter extrínseco, tá? Ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, acidente automobilístico, lacerações, você sempre categoriza em quadrante, beleza? Falamos das zonas, né? Uma dessas zonas que a gente fala é a união retroaureolar, tá bom? União retroaureolar, beleza? E aí a gente categoriza as uniões também. Como eu tenho os quadrantes, eu preciso citar essas uniões, porque muitas vezes uma incisão ela vai ser feita na união, ou uma própria lesão ela está em cima da união, eu vou referir isso dali de acordo com esse termo específico. Está no quadrante superior externo, né? Nós temos ali quadrante superior interno e eu tenho a união dos quadrantes superiores. Então, lesão tal encontrada a nível da união dos quadrantes superiores, ok? Ou na união dos quadrantes internos, que é aquela linha horizontal interna, beleza? Ou na própria união dos quadrantes externos. E aqui também nós temos união de quadrante inferior e a região retroaureolar que eu falei para vocês. Beleza? Ok, referi em quadrante, tal. Outra forma que eu posso utilizar para referir, para catalogar, categorizar ali a localização de lesões na mama feminina é eu fazendo essa categorização em horas. Como assim hora? Vamos lá. Imagina um relógio, tá? E aí você tem aqui, ó. Lembra a união dos quadrantes lá em cima? União dos quadrantes superiores, ó, 12 horas, 6 horas. Então uma lesão, um exemplo, uma lesão que está a 2 horas, tá bom? Inspeção da mama esquerda, um exemplo. Lesão de caráter tal, encontrada em localização de
2 horas. Então eu sei que essa lesão, ela tá bem no meio ali do quadrante superior, tá? Externo, né? Para cima aqui tá a cauda de Spencer. Beleza? Ou essa lesão está em 7 horas. Eu sei que essa lesão está no quadrante inferior interno. Essa aqui é uma mama esquerda, a gente está falando, tá? Se for na mama direita, é a mesma coisa. Tá bom? Vai mudar só que de esquerda vai para direita. Então o quadrante que é interno de cá, de lá vai ser externo. Tá? De boa, gente? Tranquilo? Sim, De doutor. boa, pode De boa, continuar, né? doutor. Vamos lá. Importante precisar, ó, sempre ser bem específico na localização e consignar essa mama afetada, categorizar essa mama afetada, principalmente nos casos onde eu suspeito que tenha ali um processo oncológico, né? Casos de processos de neoplasia e de lesões múltiplas, beleza? Muito importante uma boa avaliação em todos esses casos. Quase todo o tecido glandular se encontra no quadrante superior externo e no processo axilar. Lembra que eu falei para vocês das vias linfáticas também lá? A alta irrigação por vias linfáticas? Pois é. Também o tecido glandular está majoritariamente focado ali, ele é encontrado no quadrante superior externo. Tá? Por isso que essa zona, essa localidade é mais acometida, é mais afetada por patologias, tá bom? Aparece mais tumorações, dizemos assim. A própria glândula mamária, ela porta de 20 a 40 lóbulos, tá? Que são responsáveis por fazer essa drenagem para os condutos galactóforos, tá? E geralmente 12 se abrem posteriormente lá no pezon. Beleza? Já na região areolar existem glândulas. As glândulas são aqueles carocinhos, né? Que são as glândulas de Montgomery. Beleza? São aquelas pequenas protuberâncias. Beleza? Elas são elas são glândulas que geralmente elas originam alguns cistos, né, alguns quistes ali, cistos retroareolares, beleza? Geralmente provenientes de algum tipo de inflamação, provocam uma inflamação local, tá? Pode também apresentar uma secreção, beleza? Secreção apócrina de um conduto cego durante o desenvolvimento mamário, tá bom? Então é comum aparecer esse tipo de inflamação, chegar no consultório, esse tipo de inflamação durante o desenvolvimento mamário, tá? Vamos lá. E aí nós temos aqui outra característica que é a mama infantil. Como categorizar uma mama infantil? É aquela mama que não apresenta botão mamário, beleza? Tende a aparecer ali a partir dos 8 anos, tá bom? Também pode tardar um pouco. Isso a gente vai ver ali na frente na escala de Tanner. Ok? E também pode apresentar alguns tipos de patologia. Quase sempre essa patologia que aparece aqui nesse caso, ela é benigna, né? São tumores fibroepiteliais, tá? Não é nada de cancerígeno, nada não. São tumores ocasionados por epitélio fibroso, tá? E a gente utiliza essa escala de Tanner para classificar o desenvolvimento mamário, beleza? A escala de Tanner, a gente não avalia só o crescimento mamário, tá? A gente avalia também a distribuição pilosa, tá? Em questão de pelos pubianos, ok? Qual característica de pelo pubiano na mulher? Triangular de base invertida.
tá? Distribuição pilosa triangular de base invertida. No homem, distribuição romboide, tá? Essa é a terminologia que a gente utiliza. Vamos lá. Falando então a respeito da mama, dentro da escala de Tanner, eu classifico M1, aquela mama infantil, aquela mama que tem ausência do botão mamário, ok? O M2 já é a fase do broto mamário, começa aquela elevação da mama e da areola. Quando que essa paciente entra na fase M2? Geralmente de 8 a 13 anos, como eu falei para vocês. Pode tardar, tá bom? Já a fase M3, ela acontece entre os 10 e os 14 anos. É onde eu tenho maior aumento da mama, só que ainda ela não tem a separação daqueles contornos, tá? Dos contornos areolares. Beleza? É normal que ocorra esse aumento dos 10 aos 14 anos, tá ok? Já o M4, que é em torno de 11 a 15 anos, já tem a projeção da areola, tá bom? Você já começa a enxergar as papilas, tá bom? Para formar uma segunda saliência acima do nível da mama. Já é aquela mama um pouco mais formada, já tem aquela separação, tá? E o M5 já é a mama adulta, já é a fase adulta, é dos 13 aos 18 anos, tá bom? Que é onde salienta ali somente na região papilar, ok? Alguma dúvida com respeito à escala de Tanner? Tudo de boa? De boa, doutor. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Como que funciona o padrão de anamnese? Sempre coletando dados transcendentes, né? Clássica lá da semiologia 1. Motivo de consulta, tempo de evolução de sintoma, tá? Sintoma associado àquele sinal que a paciente referiu, tá bom? Sempre importante nós coletarmos enfermidades anteriores. Como assim? Se a paciente já teve algum outro tipo de patologia referente àquela mama afetada ou não, como cirurgia prévia, se a paciente é tabagista, se ela faz uso de medicação, qual medicação, referente a qual patologia, o contraceptivo, tá bom? É muito importante eu saber o contraceptivo que essa paciente usa. Se ela usa um contraceptivo combinado, tá? Se ela usa um contraceptivo de progesterona, beleza? Se essa paciente faz ou não uma terapia de reposição hormonal, tá? Isso tudo vai influir, pode ajudar o meu diagnóstico, eu fechar meu diagnóstico. E a inclusão de qualquer história ginecobstétrica, como assim? O ciclo menstrual. Ciclo menstrual, se é desregulado, se é certinho. Se é desregulado, eu preciso saber se é por um ovário policístico, se é por uma desregulação hormonal, tá bom? Paridade, como assim? Quantos partos essa nossa paciente já teve? A idade do primeiro filho, se ela amamentou, se ela não amamentou. E o principal aqui também, a hereditariedade. Eu pergunto os antecedentes familiares. Se algum familiar padeceu de algum tipo de patologia similar à sintomatologia dela. Um exemplo, a mãe faleceu de câncer de mama. Faleceu por câncer de mama. Tá? Então eu sei que a probabilidade dela ter um câncer de mama é um pouco maior.
Beleza? E em relação aos sintomas específicos da patologia da mama da nossa paciente ali, o clássico Alicia, né? Da dor, aparição, localização, intensidade, característica, né? A incidência e a atenuação. Beleza? O clássico Alicia. Na minha época falava Alicia fredusa, né? Frequência, duração e sintomas acompanhantes também. E ver ali se a gente consegue palpar algum tipo de massa. Se essa massa é móvel, se essa massa é fixa. Se eu consigo ver que essa massa, na palpação eu consigo observar se essa massa ela tá bem enraizada, ela tá profunda, ou se ela tá mais superficial, tá? Câmbios estruturais de pele. Como assim? Se eu observo retrações, tá? Se eu observo algum tipo de foco inflamatório que tá aparecendo ali, né? Já aquela manifestação cutânea, descargas através do pezão se a paciente tá com lactorreia, beleza? E os clássicos nódulos axilares. Exame físico, né? Sempre no consultório, se não tá no consultório, tá na enfermaria, a gente fecha, né? Preserva o pudor da nossa paciente, tá? Posiciona a paciente sentada bem de frente para o examinador e depois em decúbito supino, tá? O famoso de barriga para cima, tá bom? E a gente começa a pedir para essa paciente adotar distintas posições com os braços, porque dependendo da posição pode não aparecer determinada tumoração. Tá bom? Quando você muda a posição do braço da paciente, aquela tumoração, aquela rigidez pode salientar. Ok? Vamos lá. Examinamos sempre as duas mamas em caráter comparativo. Tá bom? Região axilar. Supraclavicular. Beleza? Sempre de forma ordenada, né? E a gente sempre traça aqueles quadrantes numa folha e vai ali especificando dentro do próprio quadrante, desenhando ali onde está cada achado. Tá? Quadrante superior externo, ou na união dos quadrantes inferiores. Faço um desenho ali de uma tumoraçãozinha, tá bom? Sempre desenhar ali, porque senão depois a gente pode esquecer a localização, pode esquecer o tipo da tumoração e guardar aquela história ali com um exame mal elaborado, mal descrito, tá? Sempre, segunda localização por quadrantes, descrevendo o tamanho e a localização na mama. Então, primeiro a gente inspeciona a paciente sentada, né, observando ali o tamanho das mamas. Sempre, como eu falei para vocês, sempre em caráter comparativo, tá? A posição do complexo areolo-pezon, né? E apreciar deformidades, retrações, câmbios de cor da superfície da pele. Ok? Essas mesmas características devem observar-se com a paciente estendendo seus braços. O paciente vai estender os braços para frente, tá? E vai reclinar. Vai se reclinar. Vai se reclinar numa cadeira ou numa mesa ou um próprio apoio do examinador. Para quê? Para você fazer uma tensão dos ligamentos de Cooper. Beleza? Secundariamente, ela vai colocar os braços na cintura e vai contrair a musculatura do peitoral. Ali a gente consegue ver. Lembra que eu falei para vocês? Muda de posição, às vezes pode salientar aquela massa que está mais aderida. Então, nessa contratura do músculo peitoral, pode salientar essas massas que estão aderidas em planos mais profundos. Beleza? Então, com a paciente ainda sentada, nós inspecionamos as regiões supraclaviculares, tá? E as regiões axilares. Beleza? Lembra que eu falei para vocês? A extensão e elevação dos braços a ponto de avaliar uma possível retração de pele. Beleza?
Depois a gente vê essa paciente em decúbito dorsal, tá? Com os braços atrás da cabeça. Vamos lá. Buscando os mesmos elementos, os mesmos fatores que a gente observou naquela outra bateria de exame físico ali atrás, a gente avalia agora. Aqui a gente consegue observar também se houve formação de gretas. São aquelas fissuras, aquelas rachaduras no próprio mamilo, no próprio complexo, tá bom? E até mesmo a presença de secreções. Pode ser galactorreia ou secreção purulenta, pus, tá? O exame nós realizamos em decúbito dorsal, com os braços atrás da cabeça, tá bom? Superfície da mama é finamente nodular, o que pode acentuar em certos períodos fisiológicos. Como assim? É normal você palpar aqueles micronódulozinhos, tá bom? Na mama, principalmente com a paciente em decúbito dorsal. Dependendo do período. Como assim período? Período em que essa mulher tem uma descarga hormonal maior. Pode ser no período menstrual, tá bom? Esses nódulozinhos podem estar maiores, podem estar mais acentuados. Então, pode te confundir com lesões tumorais. Beleza? Principalmente nessa região dos quadrantes superiores, união de quadrante superior, tá bom? Esses nódulozinhos podem confundir com algum outro tipo de tumoração. Beleza? Deve-se realizar em formas suaves, tá? Com o palpar, com a ponta dos dedos, tá bom? Fazendo uma leve pressão contra a parede torácica, tá? Contra a parede torácica em todos os quadrantes mamários. Cada lesão a gente vai lá, refere, descreve naquele nosso papel, naquele nosso desenho lá. Beleza? Descrevo também aqui a consistência da lesão, se é uma lesão dura, se é uma massa dura, se é uma massa mole, se ela é móvel, se eu sinto que ela está aderida a plano superficial ou profundo, a característica da pele que está sobre aquela tumoração que eu palpei, tá? Como está a pele? Não, pele características preservadas, normal, tá? Pele normocorada, ou pele com aspecto de retração, assim, assado. Beleza? A localização e o tamanho, tá? Então eu busco na palpação da mama a caracterização dos nódulos, tá bom? Lembra que eu falei que pode confundir aqueles nódulos que a paciente tem mesmo, de forma fisiológica, estão ali aderidos, né, nos quadrantes superiores. Vamos lá. O Peson deve palpar-se em busca de nódulos retroareolares e fazer a compressão para ver se há algum tipo de secreção, tá bom? Essa secreção a gente vai referir se é em grande abundância, se é uma secreção abundante em grande quantidade, ou secreção de pouca quantidade, ou de moderada quantidade, de coloração branca, amarelenta, esverdeada, coloração escura, purulenta ou lisa, com odor fétido ou sem odor característico, tá bom? Eu vou especificar como que é esse fluido que eu estou observando, beleza? Especificação de fluido, simples. Característica: branquicentos, esverdeado, escuro, purulento, tá bom? Liso. Odor fétido ou sem odor característico, tá? De grande quantidade, de moderada quantidade, de pequena quantidade, ok?
Ah, e outra situação. Essa secreção, se é somente a compressão ou se ela é uma secreção de caráter espontâneo. A paciente refere que fica pingando, tá? Sem tocar o seio, a paciente refere: ah, doutor, não coloco nem a mão e fica pingando, tá? Então eu especifico tudo isso daí. Já na região axilar, eu posso encontrar adenopatias, inflamações dessas glândulas na região axilar. Tá? Muitas vezes elas não estão relacionadas a problemas oncológicos, beleza? A paciente sempre vai estar sentada, né, de frente para o examinador, e ela vai descansar o braço, né, ipsilateral da axila que vai ser examinada sobre o ombro do examinador. O examinador está de frente para ela, o examinador vai analisar, vai avaliar a mama esquerda, ela vai pegar o braço esquerdo dela e vai colocar no ombro do examinador para apoiar, tá bom? Vai apalpar a axila, tá bom? Vice-versa, dos dois lados. E como que vai funcionar aqui? Esses dedos vão de caráter de trás para frente, sempre contra a parede torácica, tá bom? Ali em direção ao músculo peitoral maior. Beleza? E a mesma coisa, se eu achei alguma coisa ali, eu vou descrever a característica do nódulo, se é móvel, se é duro, se é doloroso a palpação, se não, tá? Se é móvel, se ele tem sinais de ramificação, de profundidade, ok? Pode apoiar sobre o ombro do examinador ou, como o próprio livro refere, sobre o braço, tá? Vai de como o examinador optar. E por último, nós apalpamos a fossa supraclavicular, tá bom? Na fossa supraclavicular nós podemos encontrar ali algumas adenopatias de caráter supraclavicular também, beleza? Então, todo nódulo encontrado na região supraclavicular a gente descreve, beleza? Sinais e sintomas de alarme correspondentes ao exame físico da mama, ou sinais e sintomas de alarme que eu vou falar para a paciente que, se ela encontrar, ela procurar o consultório, procurar o mastologista, o ginecologista, enfim. Primeira coisa são os nódulos, né? Aquele nódulo, principalmente se esse nódulo for indolor, aquele nódulo que não dói, aquele nódulo grande, né? Ele não tem uma limitação, não tem bordas definidas, tá? Aquele nódulo que está fixo na pele, né? Então, sinais de aderência em planos profundos. Com respeito ao complexo areolo-peson, qualquer tipo de retração, tá? De desviação, eczema, ulcerações, aquela vermelhidão, tá? Quando começa a te fazer aquele tipo de escária, aquela ulceração, isso tudo é sinal de alarme, tá bom? Alterações cutâneas, retrações da pele, pele em característica de casca de laranja, aquela pele toda enrugada, tá? Isso é um sinal de alarme, um sinal de alerta. Eritema, aquela vermelhidão, edema, a mama está inchada, presença de ulcerações, aqui eu estou falando da mama em geral, não do complexo areolo-peson, tá? Ulcerações, nódulos cutâneos, nódulos na própria pele, tá bom? Inflamações de caráter geral, tá bom? Inflamações características de mastite, tá bom? O paciente chega referindo dor, assim, quase chorando de dor no consultório, ok? Descargas pelo peson, como assim? Tá pingando sangue, ou aquela secreção aquosa, tá bom? Sinais de adenopatias podem ser axilares, cervicais, supraclavicular. O paciente vai referir para você que está cheio de caroço por cima da clavícula, por baixo, ou por baixo da axila, tá bom? E
derivados de enfermidade metastásica. Como assim? Dores. O paciente que vai se referir muito à dor na mama. Fraturas ósseas inesperadas. O paciente faz qualquer esforço lá e fratura um arco costal. Tá? Tosse, dispneia, dificuldade respiratória, nódulos hepáticos, fígado sensível à palpação. Isso aqui já um médico vai palpar, alguém já com uma capacitação para isso, vai derivar essa paciente, tá bom? Dores de cabeça, sintomas visuais, tá? Então são sinais e sintomas de alarme. Quando você detecta isso daqui associado à sua boa história clínica, tá bom? Desde antecedentes da enfermidade atual, antecedentes remotos, antecedentes familiares, tá? Você vai derivar essa paciente. Quando eu falei para vocês lá, o nódulo cutâneo, né? E a retração do complexo, ó, tá? Essa característica aqui, ó. Beleza? Câncer de mama inflamatório, ó, tá edemaciada a mama, ó, inchada, tá bom? Eritema, aquele avermelhado, né? Aquela vermelhidão. A própria ulceração que eu falei para vocês, né? A mama tá inchada, ulcerada, tá bom? E o próprio eritema do Pezon, beleza? Enfermidade de Paget. Muito frequente fazer isso daqui. Beleza, doutores? Beleza, doutor. Beleza?